Muito boa noite, ouvintes Rádio América e Portal Crominha. Muito boa noite para todos vocês. São 20 horas e 5 minutinhos, 20 horas e 5 minutinhos. Boa noite, Tyson. Boa noite, Alex. Boa noite. Hoje o candidato aqui visitando nós, né, é o candidato Afrânio. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Léo. Boa noite, Tats. E boa noite, Alisson. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Hoje o candidato Afrânio participe aqui da live aqui com a gente, viu, galera? Participe aqui com a live, faça perguntas para o candidato Afrânio, tá? Tá aberto as perguntas, beleza? Tá preparado aí? Tá tranquilo? Tomou sua aguinha? Tô de boa. Tá de boa, que bom então, né? Vamos começar então com as perguntas. Em todo candidato que já passou aqui, eu sempre pergunto a mesma coisa. Em toda entrevista de emprego, o candidato apresenta o seu currículo. Sendo assim, nos conte qual é o seu currículo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio América. É o seguinte, eu nasci no município de Hidrolândia, ali onde encontra o município de Crominha, Hidrolândia e Maripotaba. Né? E quando sou filho do seu Fleury, Tomás, Dona Clarinda, são trabalhadores rurais, e com 8 anos de idade a gente já trabalhava junto com eles na lavoura, na roça. E nós estudamos lá no grupo escolar, que era chamado grupo escolar, da roça lá, da fazenda, e lá nós estudamos da primeira série até a 4ª série, concluindo o que se chamava primário. De lá para cá, nós continuamos trabalhando naquele lugar ali onde nós morávamos. E quando todos os nossos irmãos, faltando só o mais novo, não havia concluído ainda o primário. Aí meu pai chamou minha mãe e falou assim, vamos vender a nossa propriedade, comprar uma propriedade em Crominha, onde nossos filhos possam estudar mais um pouco. E assim ele fez, vendeu lá, comprou aqui uma propriedade aqui dentro do perímetro urbano do município, nós temos ela até hoje, e nós viemos para cá, e aqui nós estudamos um pouco. Falando de mim, eu vim concluir o ginásio, parei um pouco, depois concluí o ensino médio, que é o 2º grau. Né? E nesse meio tempo, a gente estudando, eu tive assim, eu era muito participante, né, na comunidade. Né? Fui católico por muito tempo, né? E hoje eu cultuo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. E dentro desse tempo aí, eu ainda novo ainda, eu participava de uma associação chamada ANPAC, que foi fundada pelo extensionista rural da Emater, o seu Moacir, que muita gente conhece. Sim, sim. E naquela época, o doutor Antônio era prefeito. Né? Então nós passamos a desenvolver, e eu coordenava, era uma parceria da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Crominha, a DESC, juntamente com a Emater e a Prefeitura, nós passamos a desenvolver lavouras comunitárias no nosso município. Certo. Plantando arroz, plantando feijão. Naquela época era muito importante para o nosso povo, né, estar recebendo aqueles produtos, porque naquela época as coisas eram mais difíceis. Isso. E nós fazíamos esse trabalho, que era eu através da ADESC, o Moacir, através da Emater, e o doutor Antônio através da Prefeitura Municipal. E foi aí onde começou as pessoas, a gente trabalhando junto com o povo, começou a falar, por que você não candidata? Por que você não candidata a vereador? Aí um certo dia, o doutor Antônio e o Moacir, na época, me chamou e falou assim, Fernando, você precisa ser candidato a vereador. Foi onde eu candidatei a primeira vez, né, fui vencedor, graças a Deus, né, ganhamos a eleição, fizemos um bom trabalho, né, nós da Câmara Municipal naquela época, todo mundo atuante, e posteriormente eu fui candidato à reeleição, venci mais uma eleição, e nessa segunda eleição eu entendi que a gente precisava melhorar os conhecimentos.
Então eu me matriculei na UEG, né, no curso de gestão pública, e lá estudei 3 anos, né, e formei nessa área de gestão pública. Que beleza. Então, assim, por profissão eu sou trabalhador rural, mas tenho, né, no meu currículo um curso de gestão pública. E depois venci mais uma eleição, né, a 3ª eleição. E nós trabalhávamos muito pelo nosso município. E graças a Deus eu participei de tudo que tinha, né, nesse município. E quando o Marquinhos da Emater foi prefeito, ele me convidou a participar, aliás, a assumir o setor financeiro da prefeitura. Então eu fui secretário de Finanças. E ali naquele momento nós pegamos uma prefeitura, na época as coisas eram muito difíceis, e nós conseguimos romper, pagando muita dívida, né? A casa dos 3.800.000 de dívidas, com CEL, Saneago, certo? INSS, funcionário público, precatórios, então, e nós saímos vencedores e entregamos a prefeitura para o atual prefeito, né? Numa situação muito boa do que estava. Mas gostaria de lembrar também que eu tenho 7 irmãos, nós somos 8 irmãos, e nós perdemos o nosso irmão mais velho, e nós ainda novo, e nós sofremos muito por isso, porque meu pai já tinha um problema de saúde e ele que tomava conta das coisas, nós sofremos muito com isso. E hoje nós somos 7 vivos, e eu quero mandar um abraço desde já para minha família. Fica à vontade. Tá bom? Tá ok. E aí, então onde? E hoje, depois fiquei nas eleições sem participar, né, como candidato, sempre apoiando alguém, e agora nessa eleição eu vim aí integrar, né, no grupo, né, de candidatos, né, no Legislativo como candidato a vereador, e o nosso candidato a prefeito é o candidato Muxinho, o vice Rafael, e nós estamos numa disputa de eleição aí, e é onde eu estou aqui, juntamente com vocês, e buscando, né, você está dando uma oportunidade para nós de estar aqui, né, falando do nosso propósito como candidato a vereador. Muito bem. Obrigado a vocês. Tem alguma pergunta aí, Otávio? Temos. Então manda. Temos dela que também é candidata a vereadora no caso, a Nicole Vitória. Afrânio, você junto ao candidato a prefeito tem algum projeto sobre escapamento barulhento das motos? Muitas crianças sofrem com isso e meu filho é uma dessas. Boa noite. Da Nicole Vitória. Olha, Nicole e toda a população de Cromínia, eu vou responder de acordo com o que eu conheço o seguinte: já existem leis, né, já existe lei sobre essa questão da poluição sonora, perturbação de sossego. Isso. Então é o seguinte, quando isso acontece, deve comunicar à Polícia Militar que ela vai investigar essas pessoas, ou elas vão pedir para trocar o escapamento, ou que essas pessoas... Ou faz até apreensão do veículo. Ou até mesmo a apreensão do veículo. Então, já existe essa lei. Eu acho que aí, no caso, a gente teria que fazer outras leis, mas já existe essa. Como já existiu a lei seca, né, que muitas vezes determinava o horário que fechava os comércios, onde vendia bebida alcoólica e jogatinas, né? Sim. Então, acho que eu respondi essa... Beleza. Tem mais aí, Thais? Isso. Candidato, eu tenho aqui uma pergunta para você. Você já tem algum projeto de lei para apresentar nos primeiros dias de mandato? Caso seja eleito? Tenho sim, Léo. Eu tenho algum projeto de lei seguinte. Eu quero apresentar, e inclusive já está pronto esse projeto, eu já tenho isso já pronto, certo? Caso a população de Cromínia entenda que eu devo ser representante deles, né, eu estarei pronto a apresentar. Um que dispõe sobre a criação de programa de incentivo ao esporte para crianças, né, jovens e adultos também. Sim. Né? Então eu gostaria, para não ficar muito longo, como nós vamos falar aqui, dispõe sobre a criação de um programa. Ele se torna o seguinte, é um projeto, mas criando um programa. E quando se torna um programa, é uma coisa que faz com que o executivo tenha que executar aquilo ali durante o seu mandato. Né? E aí é o seguinte, a justificativa desse projeto, posso falar? Pode, claro, É o seguinte, vontade. A justificativa
da prática de esporte é uma importante ferramenta de inclusão social. Na formação de valores, promoção de saúde, e esse projeto também visará a oferecer a oportunidade para que jovens de Cromínia, né, crianças, jovens e adultos possam desenvolver suas atividades esportivas, afastando-se de situações de risco e promovendo um futuro mais saudável e promissor. Muito bom. Então essa é a justificativa do qual o projeto Muito bom. eu vou apresentar nos primeiros dias já, sendo eleito e assumindo o mandato de vereador. Muito bem. Tem aí, Thais? Temos sim. Manda. Outro projeto que eu quero apresentar, até assistindo uma live eu vi que alguém falou alguma coisa nesse sentido, mas eu quero passar isso aqui, ó. É um projeto que dispõe de criação de programa municipal de atendimento integrado às crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Certo? Com transtorno do aspecto autista. Né? Então, esse projeto ele é muito importante. Né? E também pessoas com outros transtornos, né? Não é só o autista. Não é mesmo? Com certeza, tem um autista, um TDAH. Tem o TDAH. Então eu quero apresentar esse projeto e a justificativa desse projeto. Por que eu quero apresentar isso aqui? É porque é o seguinte, qual que é a justificativa disso? Também tem as pessoas, né, com déficit de atenção com imperatividade, né? Imperativo, déficit de atenção imperativo. Então é o seguinte, a justificativa desse projeto é a seguinte: o presente projeto de lei visa garantir o atendimento adequado às crianças e adolescentes com transtorno do aspecto autista no município de Cromínia. E também o déficit de atenção com a imperatividade. Né? Promovendo a inclusão social, educacional, além de assegurar o suporte às famílias e o diagnóstico precoce e acompanhamento. Não é isso? Sim. Desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, possibilitando uma melhor qualidade de vida. Eu acho que nós temos que partir por isso aí, apresentar um projeto criando programas. E a partir do momento que você tem programas, nós temos condição de buscar recursos, né, junto ao governo profissionais federal, também. profissionais, e os profissionais sempre que precisam nessa área, os profissionais de saúde e educação. Não é isso? É isso mesmo. Então nós vamos estar apresentando também esse projeto logo nos primeiros dias, né, que nós estaremos lá. Mas também tem um outro projeto que eu gostaria de apresentar. Né? É o seguinte, esse projeto, devido eu sou do meio rural, pequeno ou mínimo produtor rural, mas eu participo de cooperativa, certo? Hoje eu sou conselheiro fiscal de uma cooperativa que gera emprego e renda aqui em Cromínia. Certo? Então é o seguinte, eu quero apresentar um projeto que dispõe sobre a criação de programa, né, no município de Cromínia, atendendo, né, o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, né, os pequenos, mas acaba atingindo todo mundo. Por exemplo, eu acho que para os pequenos produtores rurais tem que criar patrulhas mecanizadas agrícolas para atender o produtor rural. Certo? Muitas vezes nós recebemos máquinas aqui através de emendas parlamentares que compram tratores, e aqui tem muitos tratores. Sim. E às vezes esses tratores não atendem bem o produtor e fica às vezes no recolhimento de lixo, puxando uma coisa ou outra. Eu acho que tem que formar umas duas patrulhas boas para atender os pequenos produtores do município de Cromínia. Certo? E além disso, eu quero propor uma parceria com cooperativas, associações, prefeitura municipal, câmara municipal, para que seja feito, né, algo para o produtor. Por exemplo, criar um programa, por exemplo, Cromínia sem porteiras, aliás, sem colchetes. Você sabe que aqui tem que ter para o produtor rural o que ele mais precisa, o que ele mais pede para a gente quando você visita eles precisam de estrada boa, né?
eles precisam Com de certeza. mata-burra onde tem dificuldade, eles precisam de transporte escolar. Então eles precisam de máquina, né, para arrumar a estrada, para fazer um poço, Fazer a manutenção. e precisa também de transporte escolar. Aí por que eu falo que deve ter a parceria da cooperativa? A cooperativa ela colhe leite em todo o município. Sim, O transporte escolar puxa aluno em todo o município, sim. não é isso? Isso. Então é o seguinte, tem que construir mata-burros, porque não tem mata-burro em todas as vias, né, de acesso às propriedades. Isso pode ser feito, eu tenho certeza que a cooperativa entra com a sua contrapartida, junto com a prefeitura e a Câmara também acompanhando, né, e fazendo parte desse projeto. Para que isso? Por que isso é importante? Tem algo mais assim complicado de que você está puxando leite num dia de chuva, você tem que descer de um caminhão, abrir um colchete, uma porteira, ali, né, chovendo, onde os caminhões que puxam leite. Tem algo mais complicado de que ali o motorista de uma van que busca, da Kombi, que busca os alunos, né, ele sai na terra que hoje, né, isso é normal, né, muita poeira, que vai quase no meio da botina ali, né, e para abrir um colchete, aquele poeirão. Mas se tiver uma mata-burra, a pessoa vai lá na porta das pessoas. Já foi feito muito, mas ainda precisa mais, porque eu tenho estado meio rural e estou sentindo essa necessidade. Mas se fazer um programa de parceria da cooperativa, juntamente com os produtores rurais, a Câmara Municipal, a Prefeitura resolve os problemas todos. Tá ok? Quero apresentar também esse projeto imediato. Mas nós vamos atuar em tudo. Beleza. Tem mais aí, Tati? Temos bastante pergunta pro Isso é pessoal. Gostou de perguntar pra você, tá bom? Tá ótimo. Agora a pergunta na área da saúde da mulher. A pergunta foi feita pela Deusilene Moraes. Gostaria de saber qual projeto o Afrânio nos apresenta sobre melhora na saúde da mulher em Cromínia e Ronelândia. Porque em Ronelândia não temos profissionais que colhem nem prevenção. Papo de Nicolau. Isso é importante. Então, ela quer saber qual projeto você tem para apresentar para melhorar a saúde da mulher em Cromínia e Ronelândia. Olha, é o seguinte, isso aí é algo que demanda recursos. Isso é muito importante, isso aí. E muitas vezes, eu não sei se é o seguinte, o vereador em si, ele não legisla sobre matéria que onera o município. Mas quando se fala de saúde, é primeira necessidade, é prioridade, não tem como. Isso. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que exigir do poder municipal, do prefeito, da Secretaria de Saúde, programas que atendam a mulher. Programas que venham atender a mulher. Por exemplo, no programa de governo, né, do candidato a prefeito Muxim e o Rafael, está lá, né, contratação de profissionais ginecologista até mulher. Isso. Por quê? Para que essas pessoas sejam atendidas por mulher, muita gente fica constrangida, né? Isso. Você sabe que ainda existe, né? O marido Isso também, aí, às vezes, o marido não quer muitas aceitar. vezes ciumento, não quer aceitar, né? Com certeza. Então, é o Verdade. seguinte, existe no programa de governo deles isso aí. Nós vamos dar todo o apoio, né? Tanto aqui em Cromínia como em Ronelândia. Quando falo Cromínia, engloba Ronelândia, né? Que está dentro. A única coisa que difere é o seguinte, que lá é um distrito, mas é Cromínia. Mas é Cromínia. Então, tudo que fazer no município de Cromínia abrange Ronelândia. Né? Então, nós precisamos, realmente, é uma pergunta boa da Deusilene, e estendo a todas as mulheres, que nós precisamos desenvolver um programa de saúde específico para a mulher. Porque muitas vezes tem problema que as mulheres têm, e fazendo aí uma prevenção, evita uma doença. E se haver já um caso agravado, imediatamente o poder público tem que tomar providência através da Secretaria de Saúde, né? E o núcleo ali de apoio, né, à mulher, tem que tomar providência, porque às vezes é caso de cirurgia. É onde nós temos que abrir porta, né? Para que essas pessoas cheguem, né, e tenham uma qualidade de vida melhor. Beleza. Mas aí, Caio. Temos. Manda. Próxima pergunta aqui é do João Márcio. João Márcio ultimamente tomou uma subida grande aqui dos Crominienses, né? Verdade. Tá morando lá em Goiânia. João Márcio Freitas. Afrânio, boa noite.
Quais as principais diferenças e desafios você tem percebido em relação a essa campanha atual e as outras que você disputou anteriormente? Ô, João Márcio, boa noite, um abraço para você, meu amigo. Para mim é uma satisfação, né, essa pergunta sua, e eu quero estender a todas as pessoas, a todos os crominienses. Hoje a dificuldade é o seguinte, a principal dificuldade que eu encontro hoje na campanha, eu vou dizer a verdade, não é no campo das ideias, né, não é no momento você chegar até o eleitor, abordar o eleitor, mas a principal é o abuso do poder econômico. Com certeza. Vou dizer a verdade para vocês, é o abuso do poder econômico. Muitas vezes hoje você passa pedindo voto, né, ao cidadão, não são todos os cidadãos. Sim, sim. O que tem de gente bem intencionada, eleitor bem intencionado, que quer ver Mudança. o vereador atuando, que quer ver mudança, que quer ver as coisas funcionar bem. É muito, certo? Mas tem uns casos aí que nós enfrentamos o abuso do poder econômico. Hoje você passa pedindo um voto aqui, a pessoa até fala, ó, você é um bom candidato, eu quero votar para você e tudo tal. Mas no outro dia você passa de volta, tem um monte de areia, um monte de cimento e uma construção ali, né? Com o poder público, né? Gastado do nosso município, e isso em barganha de voto. É verdade. Barganhando voto. Isso é muito ruim. Pode, a pessoa está recebendo benefício, tudo bem, mas não é assim a forma legal de beneficiar o cidadão crominiense. Então, João Márcio e demais que estão ouvindo aqui a Rádio América, né, nós temos a satisfação de estar aqui. Na verdade, é o abuso do poder econômico que nós enfrentamos o mais difícil. Mas aí, Thais. Temos agora a pergunta dela. Quem, Leonardo? Ixi, Maria. Nossa, Quem que perguntou? eu ainda não fiz a caneca dela ainda. Nossa. Ainda não fez a caneca dela, hein? Senhora. Wesley e Marcela. Ixi, Ela que sempre tá com a gente. isso é bom. Vamos à pergunta. A Wesley e Marcela, relacionada ao emprego. Uma vez que o concurso em andamento terá poucas vagas, tem algum projeto? Se quiser que a gente repete a pergunta, pode ficar à vontade. Então, tranquilo. Boa noite, Wesley. Um abraço a você. O Wesley é uma pessoa que trabalhou com a gente no setor financeiro da prefeitura, uma pessoa capacitada, uma pessoa boa, né, qualificada. inteligente, Com certeza, participativa. Sim. Né, e eu estendo esse abraço também a toda a família, o senhor Natália, o famoso meu amigo Captura, a todos vocês que é o pai dela e a mãe dela também. Mas é o seguinte, a questão de emprego em Cromínia é difícil, né? Então o que acontece? A Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, o que precisa ser feito? E junto com as indústrias, junto com o comércio, junto com cooperativas, associações, tem que buscar fomentar, né, a criação de emprego em Cromínia. É isso que tem que ser feito. Isso é uma coisa que nós podemos propor para todas essas entidades e também o poder público, para que nós possamos encontrar meio de geração de emprego. Né? Um polo industrial. Polo industrial seria uma boa coisa, né? Então é o seguinte, partindo para isso aí, né? Então nós temos que elaborar um projeto, mas eu ainda não tenho esse projeto elaborado. Esses três que eu falei no início tem, mas é uma coisa que nós pensar, trabalhar junto com a sociedade, junto com as pessoas que pensam nisso, e a gente apresentar um projeto, né, com assinatura da população, com assinatura do novo vereador, né, ali que vai vencer as eleições e vai ali representar o povo, e nós partimos para esse momento, para esse rumo de geração de emprego. É muito importante a pergunta, não tem um projeto ainda, mas podemos construir. Certinho. Alô? Mas aí, Thais. Temos da Vitória. Próxima pergunta aqui da Nicole Vitória. Afrânio, você e o prefeito têm algum projeto para os moradores da cerâmica? Sabemos que lá é área de lixão. Você tem algum projeto junto ao prefeito de tirá-los de lá? É da Nicole Vitória. Se quiser que a gente aperte assim. O Nicole, deixa eu dizer para você o seguinte. Lá, naquele local, foi construído um lixão. E quando as pessoas precisavam de uma área, no caso da cerâmica, eles veio, né, no prefeito, na época,
e pediu uma área para montar uma cerâmica, que foram os primeiros, né, donos da cerâmica. E o prefeito cedeu a área no sentido que aquela cerâmica poderia gerar emprego para o nosso município, né, para o nosso cidadão do nosso município. E aí, naquele momento que ele cedeu a área, também deu isenção de impostos, né, há tantos anos que eu não tenho um número na cabeça. E ali foi construída aquela cerâmica, iniciou ali os trabalhos, ali a construção de tijolos, e aí esse pessoal, né, muita gente daqui de Cromínia trabalhou lá. Hoje quase que a mão de obra lá é quase tudo de fora. Certo? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então foi esse motivo, eles olhou as áreas tudo e achou que ali poderia montar essa cerâmica. Posteriormente teve outras pessoas que ocupou a área mais para cima, lá tem moradores, né? E, então assim, eles foram para ali no sentido de ter um local para morar, né? E eu acho assim, se para tirar eles dali, o que é que tinha que fazer? É você construir um conjunto habitacional, e nós, né, podemos dizer que está sendo construído um aí, né? O governo do estado está fazendo algumas casas através da agência de habitação, né, da GEAB, que na época o prefeito Marquinhos da Emater comprou aquela área aí, e hoje a GEAB está construindo algumas casas ali. Eu acho que para tirar esse pessoal de lá, o que tem que ser feito? Você tem que oferecer alguma coisa. Que estão, né, ali estabilizados ali, então você teria que ter uma casa dessas para tirar de lá. Mas vejo também que eu acho que tirando essas pessoas de lá, outros vêm ocupar. Porque as coisas acontecem assim. Né? Então eu acho que para tirar de lá tem que oferecer, né, uma casa para eles no outro lugar. Falou, Nicola? Eu tenho uma pergunta aqui, candidato, sobre cultura. Né? Sabemos que na questão cultural, Cromínia nunca foi uma cidade atrativa, com um produto artístico diversificado, com pessoas e artes a serem exploradas. Porém, como a maioria das cidades pequenas, a cultura nunca foi o foco principal de motivação política. Como você enxerga essa questão? Olha, a questão cultural do nosso município, eu diria o seguinte: já houve momento que as pessoas contam as histórias de Cromínia, e já houve momento que foi até melhor do que hoje. Sim. Certo? Sim. Porque eu digo para você o seguinte: nós temos algumas coisas que são tradição, sim, mas também são cultura. Sim, sim. Não é isso? Engloba tudo. Até eu quero dizer assim, eu acho que você já ouviu a sua mãe contar, né? O Tarso, mas o Alisson não lembra. Mas dizem, as pessoas contam que até cinema já teve em Cromínia. Teve mesmo. Certo? Teve. Até cinema já teve em Cromínia. Teve. Vocês já ouviram isso aí, não já? Sim. Era Mas um caminhão que vinha pra cá, lá na praça. Eu lembro desse caminhão lá. Ah, mas isso aqui é bem antes. Antes disso? Ixi, não, antes, na minha época antes não. disso. Isso, bem antes. Então é o seguinte, mas hoje, Léo, a cultura é o seguinte: nós temos ainda algumas coisas importantes, né? Que talvez precisa de apoio do poder público. Né? Tem quadrilha. Sim, né? sim. Quadrilha, eu me lembro que uma vez o prefeito Marquinhos trouxe aqui o grupo de quadrilha chamado Fogaréu. Lá de Goiânia. Certo? E eles fazem uma apresentação muito bonita, né? Uma apresentação, assim, muito festiva, né? E, se não dizer, humorista também. Com muito humor. Então, assim, quadrilha é uma das coisas, né, que alegra o povo. Sim. E principalmente quando tem esses profissionais, né, que venham para o município. Dessa vez, rapaz, encheu aquela ali praça de gente para ver essa apresentação da quadrilha de Fogaréu. Que é uma coisa que é cultura. E é também, né, tradição. Tem também folia. Folia nós temos aqui. Sim. Né? Sim. Tem a festa de São João, que também é uma tradição, mas também é cultura. Tem a festa do doce, que é uma tradição, também é cultura. E uma coisa que está precisando fazer, que já teve aqui demais, e eu gostaria de destacar o nome de uma pessoa que fez muito isso aqui em Cromínia,
eu já fiz, que são os festivais de música. Sim, sim. Né? Nós já fez ali no Ali no Salão Paroquial, Salão isso. Paroquial, para angariar recursos para a escola, né? E também para a turma nossa que formou no terceiro ano, que havia uma formatura tinha. no terceiro ano na época. Então tem também que precisa voltar aos festivais de música, que é arte e é cultura. E a cultura também. Né? Isso. E eu quero destacar aqui uma pessoa que fez muito isso, né? Para angariar recurso para o Sereia, para a Rádio Comunitária na época, é o seu Batista. Sim, Batista. Um abraço ao Batista, que está doentinho, a família dele. Deus abençoe ele. Certo? Deus abençoe. Então, assim, os festivais de música é outros, né? Um outro atrativo, que é a tradição e a cultura. E também, eu não sei se você lembra, aqui eles faziam festivais de sorvete. É verdade, lá no Salão Paroquial. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Não, acho que esse aqui não lembra não. Eu lembro. Mas está precisando voltar isso aí, que é também quase que uma tradição. Hoje parou demais, parou. Né? Não tem mais. Eu não estou vendo mais festival de sorvete na nossa cidade. Não existe e mais. também ali, cultura, né? E havia também, que eu quero lembrar aqui, na escola havia muito teatro. Eu mesmo já participei demais de teatro, sabe? Na escola. Então tinha peças teatrais, né? Que é atrativo, é cultura, que era muito importante para movimentar a cultura do nosso povo. Né? Tinha o teatro aqui também, nas escolas. Nós apresentava no 7 de setembro também. Né? O 7 de setembro, vocês veem que é uma questão cívica, né? Isso. Mas também não deixa de aglomerar o povo ali para assistir. E quase pode dizer que é uma cultura. Sim. Né? Sim. Então tem o 7 de setembro também, que precisa voltar, né? Já tem feito, mas precisa, né, ter alguma coisa nisso aí, né? Comemorando, né, o dia da independência. Isso. Não é isso? É isso aí. Não é verdade? E isso deve ser estendido, essas questões culturais, essas questões tradicionais também, ao distrito de Ronelândia. Sim. Né? Quando fala município de Cromínia, tudo está englobado, né? O município Sim. de Ronelândia, né? Se Cromínia tivesse um coração, o coração seria Ronelândia. Ronelândia, né? isso. Que é ali a parte, né, do lado esquerdo ali, do nosso município. Tá bom? Tá certinho. Abraço. São 20 horas e 37 minutinhos, 20 horas e 37. Façam suas perguntas aqui. Hoje o candidato aqui é o Afrânio, tá? Do MDB. Faça a sua pergunta para ele, beleza? Tem pergunta aí, Thais? Temos ótimas perguntas aqui, tá? Vamos começar aqui, como está em por ordem cronológica. A próxima aqui é da Reuna Pereira Bastos. Ô mãe! Boa noite! Nossa, meu Deus. Seu menino tá aqui, viu? Tá meio Então, feliz. complicado. Eu tenho o careca. Seja com careca quieto. Quanto aos carros, motos, caminhões em cima das calçadas, por conta das oficinas, tem algum projeto? Porque tá bastante perigoso essa situação e ninguém faz nada a respeito. Boa noite, Reuna. Estou aqui junto com o seu filhão querido, né, o Wallace. É para mim um prazer estar falando com você, estendendo também a mais pessoas, né, cidadãos do nosso município. Eu quero dizer para você o seguinte: precisa ser feito alguma coisa nesse sentido. Vou dizer para você quem que cuida dessa situação mesmo. Existe uma lei, né, no município, na prefeitura, chamada Código de Postura. Quem faz isso é o fiscal de postura. E quem que tem que cuidar disso é o fiscal de postura. O fiscal de postura tem que fazer uma intervenção amigável junto com essas pessoas, dono desses veículos, dono desses caminhões, e falar para eles, né, que, olha, aqui não pode ficar. Não precisa brigar, não precisa usar força policial, não precisa nada. Se você conversar, uma boa conversa com os proprietários, resolve a situação. Sim. Então, cabe ao fiscal de postura cuidar dessa parte. Né? E aqui tem fiscal de postura, porque se você pegar ali nos cargos da prefeitura, deve que alguém está exercendo essa função. Né? Deve ser cobrada dele
para que ele vá até essas pessoas e convence eles, né, de retirar essas máquinas, esses caminhões, e muitas vezes até material de construção que está há anos ali, né, atrapalhando o pedestre ali, né, a transitar, né, nas calçadas. Mas aí, Thais. Temos. Tem só pergunta boa aqui agora. Vamos começar com a Lorena Gomes. Você falou sobre o projeto dos mata-burros na zona rural. Você foi secretário de Finanças por 4 anos ao lado do prefeito. Por que você não deu ideia dos mata-burros? Lorena Gomes. Olha, eu fui secretário de Finanças, né? Então, o financeiro, a função do financeiro, em alguns lugares do Brasil, ele é chamado pagador. Em outros lugares, é chamado financeiro, né? Então, assim, a minha função não era essa, mas a ideia, eu estou dando aqui a ideia agora, na oportunidade ao qual eu sou candidato a vereador, certo? Mas talvez não quer dizer que eu não dei a ideia, né? Não foi executado, não foi feito, né? Mas a ideia está aqui exposta, é onde eu falei para todos ouvir, né? Que quero fazer um projeto e quero chamar a cooperativa, quero chamar a associação, Câmara Municipal e Prefeitura, para que nós possamos desenvolver um programa, né, de atendimento à zona rural. Tá ok? Com certeza. Mas aí, Thais. Temos? Manda aí. Temos aqui agora uma do Caio. Na gestão 2012/2014, vou fazer a pergunta quando tiver e o senhor se explica depois. Certo? Na gestão 2012/2014, você foi cúmplice na Operação Federal Tarja Preta, que desviava dinheiro da saúde. Por que você acha que a população deveria confiar em alguém que rouba dinheiro dos doentes? Essa é a pergunta do Caio. Ô, Caio, boa noite, meu amigo. Para mim é um prazer poder esclarecer isso aí, porque muitas pessoas não sabem da verdade. Te agradeço por essa pergunta. É o seguinte, na verdade eu não fui cúmplice de nada, né? Eu não sou cúmplice de nada. E também não cometi nenhum crime. Como também o prefeito da época também não cometeu crime. O que aconteceu naquela época, na verdade, que muita gente não sabe e as pessoas exploram isso de forma maldosa, foi o seguinte. Quando o prefeito assumiu a prefeitura, Marquinhos da Emater, nós estávamos sem medicamento no hospital. Quer dizer, não era uma área minha, eu era financeiro, existia secretário de saúde e existia o prefeito, né? E ele baixou um decreto, aliás, né, de dispensa de licitação, baseado na resolução do Tribunal de Contas. Existe uma resolução do Tribunal de Contas do município, que nos casos emergenciais, se não tiver medicamento, ou em outros casos, né, você baixa um decreto, e só baixa decreto o chefe do Poder Executivo. Ele baixou o decreto com dispensa de licitação e fez uma compra, na época, de 23 mil e encheu a farmácia do hospital. Encheu a farmácia do hospital, né, para suprir a necessidade do cidadão que chegasse ali, né? Na época não tinha medicamento, estava vazio, né? Então o que ocorreu? O prefeito não teve sorte porque ele comprou de uma empresa que estava sendo investigada por corrupção em questão de remédio. Ele comprou de uma empresa que estava sendo investigada. Eu quero dizer para você, foi 23 mil. O prefeito anterior, num mês, ele tinha gastado mais de 100 mil com medicamento num mês. E esses 23 mil foi para passar 3 meses, que era o prazo de fazer a licitação. Não é isso? Fazer a licitação. E eu falo com certeza, o prefeito Marquinhos, ele responde esse processo, certo? Sem dever, porque ele comprou todos esses medicamentos e todos são abaixo da tabela da Anvisa, certo? Então, assim, é porque ele estava sendo investigado e houve uma conversa de telefone assim, e no processo dele está lá assim, Cromínia supostamente está envolvida. E ele responde esse processo, mas ele não roubou, e eu também não mexi, você me desculpa, mas eu fui citado, certo, como dispensa de licitação. E como eu digo para você, eu fiz a resposta lá, certo? Eu entrei com recurso lá. É o seguinte,
dispensa de licitação só faz o chefe do Poder Executivo, eu era secretário de Finanças, então não tem nada a ver com isso, não participei de licitação, tinha comissão de licitação, tinha assessoria jurídica acompanhando a licitação, né? O dia que fez licitação tinha lá 20 empresas participando de licitação, né? Então não tem nada a ver com isso, né? Eu estou te esclarecendo, eu não sei se a sua pergunta foi maldosa ou foi para me esclarecer, então eu espero que você entendeu e essa é a verdade. Beleza. Mas aí, Thales. Tem sim. Que a gente não pula nenhuma pergunta, tá? Da Wesley Marcelo novamente. Tem algum projeto para a reforma da escola municipal? Da Wesley. Bom, a escola municipal. Na verdade, eu queria até falar aqui sobre quando eu estava na prefeitura junto com o Marquinhos, nós fez parte do financeiro, eu queria destacar essa questão na área da educação. Quando ele pegou a prefeitura, ele reformou a escola de Ronelândia, né, terminou de construir o CEMEI, que o prefeito Felizardo, né, junto com a Marenuba, na época secretária de Educação, escreveu no Ministério, o município de Cromínia recebeu um recurso, o Felizardo iniciou a obra, depois passou mais 4 anos, o Marquinhos ganhou a eleição e terminou o CEMEI, onde as nossas crianças estudam lá naquele local. Né? O CEMEI tem um nome de uma pessoa muito querida de Cromínia, que é Sebastião Vanderlei. Sebastião Aguiar. Agora, sobre essa questão da reforma municipal. Você sabe, Wesley, que isso demanda recurso. O vereador não legisla sobre matéria que onera o município. O vereador é o fiscal do povo, o vereador é o olho do povo lá na Câmara Municipal, porque ele fiscaliza o prefeito, os secretários, vê se o prefeito e o secretário estão oferecendo um serviço público de qualidade ao cidadão. Né? Então, assim, a gente não legisla sobre matéria financeira que onera o município. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos apresentar requerimentos ou um projeto sugestivo com a assinatura dos novos vereadores da Câmara e também a assinatura da nossa população. Você pega aí 100, 200, 500 assinaturas e mostra para o prefeito e reúne com ele e mostra para ele a necessidade da reforma da escola municipal. E isso eu vou fazer, sendo eleito, eu vou fazer requerimentos e também projetos sugestivos. É ok, Wesley? Então, beleza. São 20 horas e 47 minutinhos. Candidato, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Qual será a sua área de atuação no Legislativo Crominiense e a quem você representará de fato na política de Cromínia? Como se diz o Antônio Gomito quando foi candidato a governador do estado, Léo, você me fez uma boa pergunta. Na verdade, eu não tenho área específica de atuação. Como eu disse para você, na área de saúde, né? Eu atuo na área de educação também. Pela minha formação de gestão pública, a gente, né, estudou todas essas áreas. Sim. Meio ambiente, né? Nós estudamos meio ambiente, questão da agricultura, né? Então, assim, questão de educação, saúde, esporte, um pouquinho a gente dá uma pincelada num pouquinho. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos, né, o suficiente, o básico para nós iniciar alguma coisa de bom, né? Mas eu, quando vereador, e não será diferente se o povo, se Deus me abençoando e o povo conferisse nas urnas e eu chegar a ser vereador no município de Cromínia, eu quero atuar em todas as áreas. Quero tirar meu tempo para atuar. Tanto na área de educação, estar fiscalizando, na área de saúde, né? Nós precisamos de um serviço de qualidade ao nosso povo. Né? E combater muitas coisas erradas também que existem. Né? Então, assim, a minha área de atuação, posso te responder o seguinte, todas. Mas, é igual eu falei para você, tem uma questão aqui
do produtor rural, a gente vai estar atuando, da questão, né, das crianças e jovens com problema de saúde, né, mental. E assim, eu quero atuar em todas as áreas, não tem área específica. Quando eu fui vereador, eu fui. Tinha duas comissões importantes na Câmara Municipal, que chama Comissão Permanente, que eu fiz parte delas todas. E atuava mesmo. É a Comissão de Finanças e Orçamento e a de Constituição, Justiça e Redação. Essas duas comissões eu atuei nelas e atuava de forma correta. Mas eu quero ser vereador do povo, eu quero ser vereador de todos, para todos, né, cumprindo, né, ali, sendo democrático e trabalhar em todas as áreas. Beleza. Tem mais aí, Tati? Muito bom. Tem uma pergunta? Manda. Candidato, temos dois possíveis cenários e um deles vai se realizar. Que é, em um o Fernando vai ganhar e em outro o Muxim vai ganhar. Caso eleito, como será sua postura em ambos os cenários? Olha só, caso eleito, a minha postura, né, em ambos os cenários será a mesma. Por que eu digo que será a mesma? Porque nós somos lá representantes do povo. Representante do povo. Então será a mesma postura. Né? Qual que é o meu ali a finalidade, ou seja, a principal função de um vereador? Fiscalizar. Ele tem que fiscalizar o poder executivo, né? E os secretários, fazendo com que eles prestem um serviço de qualidade, né? Isso. Aos cidadãos. Então, ganhando o Muxim, né, que a gente está com ele, né, ou ganhando o Fernando, a minha atuação será a mesma, eu vou ser vereador, né? E também vou estar combatendo corrupção. Combatendo a corrupção. Aí fala, Fran, existe corrupção? Infelizmente existe. Não só aqui, mano. Certo? Infelizmente existe. Então nós temos que combater isso aí. Eu não sei se vocês lembram, não sei se está em tempo, para nós tem tempo. Tem tempo ainda. Eu não sei se vocês lembram do prefeito de Colatina, acho que ele até faleceu. E ele dizia uma frase interessante, e ele foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Ele falava assim, ó, se existe um prefeito corrupto, é porque tem uma Câmara omissa ou uma Câmara corrupta. E essa é a verdade. A Câmara exerce o poder fiscalizador. E ela tem todo o mecanismo para fiscalizar. O Tribunal de Contas é parceiro do Legislativo, não é do Executivo. E ele ali avalia as contas do prefeito de forma presumida. Mas é a Câmara que dá né, aprova ou rejeita, né, ali no momento final os seus balacetes. E quero também combater o nepotismo, né, seja o prefeito que ganhar. O nepotismo. E aí eu explico, o que é o nepotismo? Nepotismo, ele na verdade, é algo que fere um princípio constitucional. O princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da legalidade. O nepotismo é o seguinte, é quando um prefeito ou um presidente de Câmara, porque o vereador final, ele fiscaliza o outro vereador também. Sim. Vai que o cara mete os pés pelas mãos, vai que o presidente de Câmara começa a fazer rachadinha. Entendeu? Você fiscaliza, tem que fiscalizar também. Então é o seguinte, o nepotismo é isso aí. Tanto o chefe do Poder Executivo como também o presidente da Câmara fica colocando muitos parentes lá. E a lei, ela é o seguinte, ela vai até o 3º grau, quer dizer, o primo. Mas ela funciona também bilateral, certo? Ela pega o sogro, pega né, a cunhada, pega o... Entendeu? Por exemplo, na verdade, na lei do nepotismo, a sua cunhada se torna a sua irmã. Entendeu? Na lei. Sim. Então ela pega até o 3º grau, sabe? E também ela pega também de forma, né, bilateral. Posso continuar falando algumas coisas? Vontade. Outra coisa que eu quero fazer também é empenhar diante do poder público, no caso do poder executivo, através de requerimento, através de empenho mesmo,
para que sejam feitas as reposições salariais para os nossos funcionários, colaboradores. Porque muitas vezes até eles têm direito à reposição e isso fica demorando muito, né? Por causa dos índices, né, que existem de infração e às vezes, né, não é feita a reposição salarial. Eu quero também olhar pelos funcionários do nosso município, porque eu não sei se vocês entendem como eu, né? Se a população não entende como eu. Se tivesse bons salários, as pessoas trabalham com mais motivação. Isso é verdade. E prestam Com serviço certeza. com mais qualidade no nosso É cidadão. verdade. Então é o seguinte, outra coisa também que eu quero é buscar emendas. Emendas para melhorar a infraestrutura do nosso município. Aí fala, mas você é vereador. Aí vereador chega no deputado federal, consegue uma emenda aí, e o qual eu fiz um compromisso comigo e com algumas pessoas do nosso meio. É o seguinte, eu quero buscar uma emenda parlamentar para a construção de uma casa do idoso. Além de buscar emendas para melhorar a nossa infraestrutura, por que tem que melhorar? Nós não temos uma quadra lá em Ronelândia que precisa restaurar ela todinha. Verdade. Não tem um campo de futebol lá que precisa restaurar ele todinho. Refazer praticamente. Refazer. É, não é verdade? Isso. Não tem um clube recreativo, parece que agora vai ser feito, né? Uma restauração lá, uma reforma. Parece que agora Né? Vai vai. ser feito. Né? Então isso aí fica fora. Mas tem as unidades, né? Tem As o ginásio unidades de também. saúde. O ginásio de esporte, nós temos que ir junto ao governador, para o governador fazer uma reforma bem feita ali. Né? Então o que eu quero dizer? Quando a pessoa fala assim, eu vou fazer, o vereador, para mim, entendendo o cargo, não pode falar, eu vou fazer, eu faço. Ele tem, porque ele não legisla sobre matéria financeira. A caneta fica na mão do prefeito. Sim. Mas ele tem que fazer com que o prefeito faça essas coisas. E aí, para desenvolver aquilo que nós falamos, uma boa saúde, um bom esporte, precisa dessas infraestruturas. Como é que você vai dar aula de natação se não tem a piscina? Como que você vai, né, promover o esporte, né, no caso aí, o futsal, se não tem a quadra, não tem um ginásio, né? Não tem como. Não tem como. Não é? É. Não é verdade? Como que você vai no caso, dar lazer? No nosso caso aqui, nós temos um local de lazer muito bom, viu, Léo? Que é o Clube Recreativo Sim. Água Limpa, que foi construído na época, né, pelo prefeito Felizardo. Sim. Naquela época era difícil, não tinha ponte, passava o caminhão ali dentro do córrego, quebrava a ponta de eixo e ele construiu o clube. E já foi muito bom. Nós mesmos já fizemos festas ali de família, né? No momento atual mesmo ali. Então aquilo ali é muito importante. Então, se há uma reforma, é porque alguém construiu. Como também o hospital. Deixa eu te contar a história do hospital. O hospital, sabe que jeito que ele foi construído? Um dia, estava eu, prefeito Zé Neto, pastor Carlos Gordino, que foi pastor da Presbiteriana Renovada, e o Curo, Grécio Curo, que não está no nosso meio mais. E aí nós idealizamos a pedir uma emenda para um deputado para construir o hospital, Joel Silvério ali. E nós fomos no Euler de Moraes. Na época, o Euler de Moraes é aquele que era secretário, que criou o programa de solidariedade humana naquela época. sim. Né? Vocês lembram da cesta básica, que depois virou Renda Cidadã. Renda cidadã. E ele veio e reuniu com a gente, nós almoçamos ali no clube, e ele destinou uma emenda, né, para a construção do hospital municipal. Então, olha o seguinte, muita gente quer esquecer a história, e não pode. Naquela época, o prefeito Zé Neto, ele falou, Zé, se eu te der a emenda, você constrói? O Zé, construiu. E construiu mesmo. Construiu, inaugurou. E aí, cada prefeito que passa, tem que ser assim, né, ir melhorando, faz uma ampliação, faz a garagem, o outro faz a casinha de recolher lixo, outro faz uma cozinha, né? E agora foi feito ali uma fachada, né? Mostrando ali que existe o hospital municipal ali. Então, cada prefeito que passou faz alguma coisa. Isso tem que ser feito. Mas quem construiu o hospital mesmo foi uma emenda parlamentar do deputado federal Euler de Moraes, na época, o prefeito, eu era vereador e o prefeito era o Zé Neto. Certo? Eu tenho que contar a verdade, que eu não gosto de mentir, não gosto de tapear ninguém. Porque tem muita gente que fica escondendo as coisas. Não, eu falo a verdade. Né? Fica à vontade. Certinho. Eu não maqueia nada, não. Outra coisa que eu quero fazer, que muita gente
pediu para mim é a respeito de fiscalizar a prestação de serviço com as máquinas da prefeitura. Né? Existe algo aí que precisa ser fiscalizado. Né? E o vereador tem poder para isso. E eu quero fiscalizar, né? A prestação de serviço com as máquinas da prefeitura. Na minha opinião, eu acho que as máquinas da prefeitura, né? Eu, como vereador, vou defender isso junto ao prefeito, elas deveriam trabalhar, bem trabalhado, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Só num caso de emergência mesmo, elas estendia, né? Final de semana. Final de semana ou até mais tarde. Mas o funcionário deve receber hora extra. Sim. Hora extra. Para que não precisa, né, da pessoa que está sendo beneficiada, tira dinheiro e pague. Entendeu? Então o que acontece? O secretário ali de transporte, ou quem que cuida dessa máquina, o coordenador da área de transporte, pega ali né, faz uma hora extra boa ali para o funcionário, e ele recebe no seu contra-cheque, paga pelo município. Porque o dinheiro do município é nosso, é do povo. Sim, Né? Então quero fiscalizar e dar essa opinião. Seja feito. Só no caso de emergência mesmo para sair, né, no final de semana. Outra coisa que eu gostaria também de estar trabalhando, né, é assim, ajudar, não é somente exigir, não. Exigir, mas estar junto aos secretários municipais, exigindo deles que prestem um serviço da melhor qualidade para o cidadão. Porque assim, eu sempre falo, hoje eu falo para o candidato nosso, né, o candidato Muxim, candidato a prefeito do nosso partido, eu digo o quê? Falo, candidato, ganhando a eleição, faça o seguinte, escolhe secretários com competência, com conhecimento, coloca-os na secretaria para que eles possam desenvolver, né, um trabalho oferecendo um melhor serviço para o nosso povo. Secretários que não venham virar as costas para o povo, que não venham tratar as pessoas com falta de educação, né? Treine esse pessoal, uma secretária dessa forma, uma assessoria jurídica boa, uma assessoria contábil boa, senta na cadeira e age com honestidade, com transparência, que quem fala mal de você depois vai falar bem. Isso é verdade. Não é verdade? Então essa é a opinião que eu dou para essa pessoa. Se quiser passar mais alguma pergunta, depois eu sigo aqui. Temos aqui novamente da Wesley Marcela, mas ela pediu para falar que é o Marcinho Graxa que pediu para ela fazer essa pergunta. Como vereador, você será a favor de novos empréstimos para o município? Ô Marcinho, boa noite, meu amigo, um abraço para você, para sua família. É o seguinte, deixa eu te falar a verdade. Se eu fosse vereador, nessa gestão agora, quer dizer, nessa legislatura, eu não votava a favor do empréstimo que foi feito pelo município. Vou dizer por quê. Vou dizer, não tem tapeação por nós. Como eu passei pela Secretaria de Finanças, e quando nós assumimos lá, existiam muitas pendências, né, para trás, e dívidas, né, como eu já citei, CEL, SANEAG, INSS, né, e funcionários, precatórios, né, tudo. E eu sei da dificuldade que tem o município para saldar dívidas e manter o serviço público com qualidade para o povo. Entendeu? Certo. Porque a demanda é grande, cada dia aumenta mais. Sim. Daqui um dia, ali naquela... Está fazendo um conjunto habitacional ali, não é? Sim. Daqui um dia ali tem recolhimento de lixo, então a demanda vai aumentando a cada dia. Certo. Então o município tinha que trabalhar para não dever, para pagar as coisas em dias, né? Porque se você dever, às vezes você tem que ali tirar o recurso, né? Uma parcela que vai fazer falta até mesmo para pagar o funcionário. É verdade. Podia, né? É verdade. Né? Então assim, a pergunta dele, repete para mim, por favor, tem como? Para mim finalizar minha resposta. Pergunta via Wesley. Como vereador, você será a favor de novos empréstimos para o município? Não. Empréstimo que venha endividar o município, eu não sou a favor.
Vou dizer por quê. O município tem suas receitas. Receita na área de saúde, receita da educação, receita do meio ambiente, que hoje nós temos aí o ICMS ecológico, né? Receitas, a maior receita do município são a receita corrente, que é o FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Não é? Exatamente. Então, assim, o município tem as suas receitas. O gestor, o que é que eu aprendi? O gestor, ele tem que administrar com os recursos que ele tem. Isso mesmo. Ele não pode endividar um município deixando dívida para outro pagar. E eu não sei como que isso aconteceu. Eu vou te explicar por quê. Eu não olhei isso, mas ainda posso olhar. O que é que aconteceu? Existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF. Né? E ela é clara. Se você deixar dívida, você tem que deixar o recurso em caixa para que o outro venha saldar. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Então, assim, diante disso, eu não sou a favor de empréstimo, né, para o município, para final de evento. Tem que administrar com o que tem e buscar recursos. Por que eu falo que não votaria? Eu acho que se tivesse havido aí uma conversa assim entre os vereadores, o prefeito, e tivesse ido atrás das emendas parlamentares, talvez tinha construído as infraestruturas que foi construída, porque Sim. foram, né? Aham, sim. Sem endividar o município. Entendi. Né? Aham. Então, não sou a favor de endividar o município. Tá bom? Mas aí tá. Temos da. Mas hoje aqui tá bom. Hoje tá animado. Bom, é um dos melhores, hein? Um dos melhores. Tá falando do Kleber aqui. Pois é, cadê o Kleber, hein? O Wesley não falha, né? Ah, E eu falei com ele hoje, hein? Pra ele estar presente, ele não tá. Vou cobrar ele amanhã. Vou cobrar ele amanhã. A próxima pergunta aqui é da Deusilene Moraes. Uma pergunta voltada para a Ronelândia. Afrânio, em Ronelândia, algum projeto para as crianças? Não temos nenhum atrativo, nenhum brinquedo na pracinha, nenhuma atividade. isso é verdade. Ah, muito bem. Mas, boa pergunta. É o essa ótima seguinte. pergunta. Ótima O pergunta. que eu tenho pensado com relação a isso aí? É igual nós citamos, acabamos de citar, que precisa restaurar, né, a quadra, precisa restaurar o campinho de futebol Sim. e precisa, né, ter na praça, por exemplo, as academias, né, e talvez até mesmo arrumar um ambiente para que só para as crianças, né, pessoas, né, menor de parquinho lá idade, pras mais crianças. crianças, para eles divertir, por exemplo, um parque Isso. bem montadinho ali, Isso. um parquinho bem montadinho ali, eu tenho certeza que as crianças vão estar ali. A Então, qualidade o que eu de vou vida das fazer? crianças Vou melhora. estar, né, elaborando, né, requerimentos e também um projeto sugestivo para que seja feito isso lá. Sim. Tá bom? Tá ok. Mas aí tá. Ah, tá. São 21 horas e 7 minutinhos. Candidato, eu tenho aqui 5 minutos para você, as suas conclusões finais. Lembrando que não pode pedir voto explicitamente pela lei do TSE. Isso. Mas você pode falar seu número, pode. Isso. 5 minutos pra normal. você vender seu peixe. Falou então. É o seguinte, outra coisa que eu quero trabalhar também, que eu tá dentro da minha proposta de trabalho, eu quero apoiar os produtores rurais nas suas reivindicações. Eu quero acompanhar isso aí. Porque é muito importante o produtor rural. Vocês sabem que a agronomia, né, ela é base, né, O da agro, nossa, né? é a base da nossa economia. Sim. Também eu quero dar apoio às cooperativas, que geram emprego e renda no nosso município. Quero apoiar e fiz um compromisso, apoiar e buscar recursos para a Associação de Deficientes Físicos aqui em Cromínia. Nós temos uma associação aí e ela já existe e tem que dar, né, um apoio a ela. E também eu quero apresentar um projeto, né? Esse eu já falei, que dispõe sobre a criação, né, de um programa esportivo. Sim, já foi. Não é verdade? Apresentar um projeto que cuida de crianças e adolescentes com
com transtorno de aspecto autista, já falei também, né? Sim. E o projeto criado na área, né, do programa de assistência ao produtor rural. Falei todos esses, né? Eu queria também destacar aqui, rapidinho, que eu fui autor de vários projetos. De vários projetos aqui quando fui vereador. E desses projetos, eu acho que eu tenho 4 ou 5 aqui na minha mão. Que era o pagamento do 13º no mês do aniversário de cada funcionário. Certo? É de minha autoria esse Muito projeto. importante isso aí. Outro projeto que dispõe, né, sobre a prestação e controle de transmissão e atenção básica e a saúde nos casos de dengue do município de Cromínia e outras Também providências. é muito importante. É de minha também autoria na época, era o que precisava ser feito. Ela traz todos os critérios de trabalho, mutirões e tudo, sabe? E o qual eu quero estar apoiando também, né, os agentes comunitários de saúde e endemias nas suas ações aí sendo eleito. E também, outro projeto que eu trouxe aqui para falar para vocês quando fui vereador, que estabelece área mínima para lotes urbanos do município de Cromínia. O que aconteceu? Era 20 metros de frente. Então não tinha desmembramento. Onde eu apresentei esse projeto para que houvesse desmembramento, para que pudesse ser construído, né, naquelas áreas mais de uma residência ou mesmo sala de comércio. Outro projeto também que é de minha autoria era que obrigava o município a gastar com a transferência de veículos para o nosso, de domicílio, né, dos veículos para o nosso município de Cromínia. E na época era doando a placa. Por quê? Você doava a placa, o valor dela você recebia umas 3 vezes mais, né, na questão, né, do imposto do veículo. Então isso veio trazer, né, recursos para o município. E outra coisa também, que instituiu o serviço de radiodifusão comunitária e outras providências. Naquela época, o Léo, não existiam as rádios América, né, e nós, né, essa também é de minha autoria. E aqui eu quero dizer a todos os cidadãos de Cromínia que estou pronto para exercer o cargo, né, de vereador. Eu quero dedicar o meu trabalho a isso, né? Quero dedicar o meu tempo a isso. Eu sou apaixonado e gosto de política e gosto de atender o cidadão, sabe? Se o povo me der essa oportunidade, eu estarei junto, né? Porque muitas vezes você não consegue fazer, mas você pega na mão do cidadão, leva no prefeito, leva no secretário, vai no deputado, né? Encaminha, né? Temos caminho para resolver os problemas, principalmente daquelas pessoas que às vezes não têm um esclarecimento, né? Não têm conhecimento, né? E eu aqui, né, quero dizer que sou Afrânio Tomás, né, sou candidato a vereador. O número, né, posso falar o número? Pode. Meu número é 15.222. Então você bate o 15222, né, 2, 3 vezes, está votando na Afrânio Tomás e eu serei o seu vereador. Um abraço a todos e tenha uma boa noite. É isso aí, muito bem, meu amigo Afrânio Tomás. Eu quero agradecer aqui a participação aqui do meu amigo Tyson, do meu amigo também, o Alisson também, né? Ao vereador Afrânio, tá? Muito boa noite para cada um de vocês, para os ouvintes também, muito boa noite, um bom descanso para vocês, tá? Lembrando que amanhã, tá? Amanhã às 20 horas, a candidata que estará presente aqui conosco é a Ordália, tá? Às 20 horas a Ordália estará aqui com a gente, tá ok? Fiquem todos com Deus, Papai do Céu abençoe a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.